Oi, o meu nome é Maria e eu sou a secretária deste canal. Se você chegou até aqui, é porque temos algo em comum, o que te faz tão especial para nós. O nosso objetivo é facilitar a palavra de Deus, descomplicando a Bíblia através do professor Augusto Valério. Apresentaremos de forma gratuita cursos como a Bíblia livro a livro de Gênesis a Apocalipse, um curso básico de teologia e também um quadro com dúvidas e respostas bíblicas. Nos ajude a prosseguir com a obra de Deus, e o nosso Pix é 21999680160. O vídeo já vai começar, mas antes não deixe de se inscrever para não perder nada e acompanhar todas as novidades no ensino da Palavra de Deus, além do seu like e tocar o sininho. Sou Augusto Valério, professor de Teologia Bíblica. Eu e a minha equipe preparamos sobre o que acontece após a morte, segundo a Bíblia, já que é uma dúvida muito recorrente entre os alunos. A Bíblia ensina que a morte física não é o fim da existência humana. Ela descreve a existência de uma vida eterna para aqueles que têm fé em Deus e aceitam Jesus Cristo como Salvador. A Bíblia menciona a ideia do céu e inferno como destinos após a morte. A Bíblia também fala sobre a ressurreição dos mortos, ensinando que haverá uma ressurreição futura dos justos e dos injustos. Essa ressurreição pode ser entendida como uma restauração da vida em um estado transformado e glorificado, de acordo com os desígnios de Deus. O corpo, esse corpo que nós estamos, enquanto estamos vivos, ele estará morto, né? E aí receberemos um novo corpo, um corpo que não se corrompe, que não existe doença, porque não vai existir o pecado original. E aí poderemos viver em eternidade perante ao nosso Senhor. A Bíblia não nos dá uma descrição detalhada do que acontece após a morte, mas ela nos fornece algumas informações sobre o assunto. O que acontece com o corpo? O corpo físico morre e volta ao pó, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 19. E o que acontece com a alma? A alma, que é a parte imaterial do ser humano, continua existindo após a morte, conforme Eclesiastes 12, versículo 7. E o que acontece com o espírito? O espírito, que é a parte de nós que se relaciona com Deus, também continua existindo após a morte, conforme 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 45. O estado intermediário. A Bíblia ensina que existe um estado intermediário entre a morte e a ressurreição, no qual as almas dos justos vão para o paraíso, conforme Lucas 23, versículo 43. E as almas dos injustos vão para o Hades, conforme Lucas 16, versículo 23. A ressurreição. No final dos tempos, haverá uma ressurreição dos mortos, tanto dos justos quanto dos injustos, conforme atesta João 5, versículos 28 e 29. Os justos ressuscitarão para a vida eterna no céu, e os injustos ressuscitarão para o julgamento e a condenação eterna no inferno, conforme Mateus 25, do versículo 31 ao 46. A segunda volta de Jesus. A Bíblia ensina que Jesus voltará à terra uma segunda vez para julgar os vivos e os mortos e para estabelecer o seu reino eterno, conforme Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. O que isso significa para nós? A doutrina da vida após a morte nos dá esperança e conforto. Ela nos ensina que a morte não é o fim, mas sim uma passagem para uma vida melhor. Ela também nos motiva a viver nossas vidas de acordo com a vontade de Deus, para que possamos ter a certeza de que iremos para o céu após a morte.
Ficaremos dormindo até a segunda volta de Jesus ou a alma permanece em atividade? A Bíblia não nos dá uma resposta definitiva a essa pergunta. Alguns teólogos acreditam que a alma fica em um estado de sono ou inconsciência até a segunda volta de Jesus, enquanto outros acreditam que a alma permanece ativa e consciente. A Bíblia diz que os mortos dormem, conforme Daniel 12, versículo 2, e 1 Coríntios 15, versículo 51. Mas também diz que eles estão com Cristo, conforme Filipenses 1, versículo 23. Portanto, é possível que a alma permaneça ativa e consciente após a morte, mas em um estado diferente do que estamos acostumados aqui na Terra. Esperamos que você tenha tido o melhor entendimento sobre o que acontece após a morte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, te dê a alegria, te dê o amor. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um.